Anota esses nomes: Gustavo Lima, Virgínia Fonseca, Felipe Neto, Simone Mendes, Luísa Sonza, Barões da Pisadinha, Israel e Rodolfo, Ana Castela e Leonardo. Toda essa galera podre de rica receberam incentivos fiscais do governo. E tem mais, tem grandes empresas também que receberam incentivos fiscais do governo, como o iFood, Madeiro, do restaurante Madeiro, aquele cara que na época da pandemia não queria fechar os restaurantes, que é um bolsonarista assumir. E muito me admira esses bolsonaristas aceitarem receber isenções fiscais do governo Lula, né? Pera aí que tem mais. Vamos agora para as empresas, os peixes grandes: Sadia, Perdigão, Seara, Globo. Sabe quanto que a Globo deixou de pagar esse ano de imposto? 150 milhões de reais. E sabe quanto foi o seu lucro líquido? 2 bilhões e meio. Tem também a Grendene, a JBS, enfim, a lista é grande. E sabe o que todos esses conglomerados têm em comum, além de colher essas benesses do governo e não pagar imposto que deveria ser pago? Todos os dias eles colocam a faca no pescoço do governo Lula, tentando obrigar o governo Lula a diminuir os gastos com programas sociais. Programas sociais como Bolsa Família, BPC, investir na área da educação, na área da saúde. Esses conglomerados, juntamente com os bancos, mercado financeiro, todos querem obrigar o governo Lula a parar de investir em programas sociais, a parar de cuidar do pobre, enquanto eles lucram absurdamente sem pagar impostos. Mas por que eles não estão pagando impostos, Flávio? Porque é o seguinte: esses grupos, essas empresas, esses artistas, eles foram beneficiados com 2 programas de incentivos fiscais. Um criado pela Dilma e o outro criado pelo Bolsonaro. Vamos falar logo do criado pelo Bolsonaro. Para ajudar as empresas que tiveram que fechar as portas durante a pandemia, o governo Bolsonaro, de maneira assertiva, uma das raras vezes que ele acertou, criou o programa PERSE, que é o programa de incentivo a essas empresas do setor cultural, do setor de turismo, entendeu? Só que a pandemia já acabou e já voltamos à normalidade e simplesmente o Congresso, formado pela maioria da direita e do centrão, não quer acabar com essas benesses a essas empresas. Querem que elas continuem usufruindo dessas isenções fiscais, mesmo não tendo mais pandemia, mesmo não tendo mais nada para justificar a manutenção desse projeto. Este ano de 2024, o governo Lula tentou acabar com esse programa, mas ele foi derrotado pelo Congresso de maioria de direita e de centro. Inclusive, os bolsonaristas foram um dos que votaram para que esse programa não acabasse. Que é exatamente esse programa que a Virgínia Fonseca, o Felipe Neto, o Gustavo Lima, a Simone, o Leonardo, esses sertanejos, tudinho, ó, estão mamando nas tetas. Já o outro programa criado para reduzir a carga tributária das empresas dos setores de serviços, que foi criado pela Dilma, num erro que ela fez na época, porque ela fez com a boa intenção de gerar mais emprego, só que os empresários não geraram mais emprego e apenas aumentar a sua margem de lucro diante de não estar mais pagando tantos impostos. Aí é nesse que a Globo, que a Seara, a Perdigão, a Grendene e as outras tudinho estão mamando. E o governo Lula também tentou acabar com esse programa, mas foi derrotado também pelo Congresso. E sabe de quem é a culpa de tudo isso? É da maior parte da população brasileira, que não se preocupa em quem ela vai eleger como deputado federal e como senador da República. Porque hoje a maior parte dos senadores e deputados estão lá para representar os interesses dos ricos, porque foram eleitos pelos pobres para representar os interesses dos ricos. Então fica a dica: não adianta só eleger um presidente de esquerda, tem que eleger senador e deputado de esquerda, porque o Lula sozinho não faz milagre.